Olá, no ar, o Gente da Gente, esse programa com entrevistas que contam a história de Divinópolis e de sua gente. Lembrando que nós estamos no YouTube, é só você digitar Garcia Júnior, Gente da Gente, dê o seu like e assista às nossas programações. A direção de imagens é de Lincoln Clóvis, com Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha e o apoio cultural da Unimed. Hoje nós vamos falar principalmente de música, né? Com as mutações que a música sofreu ao longo desse tempo. Nós vamos conversar com uma pessoa ligada diretamente à vida das emissoras de rádio, também da televisão, porque sempre mexeu com o mundo da música. Seja bem-vindo, Raidan. Oi, Garcia, é um prazer estar aqui com você. Raidan da Bebop. Bebop musical agora, era Bebop discos, agora sim. Bebop musical. Raidan é sobrenome, é o nome de família, não é? Sim, nome Raidan Albino Liduares. Ah, sim. Você é divinopolitano? Divinopolitano, o pessoal fala tudo assim, que é isso, você é libanês? Turco? Não. É porque o meu pai gostava de nomes diferentes. Uhum. Então lá em casa, os nomes mais comuns que tem lá é Douglas, Diego, Magda. Uhum. Aí os outros são tudo nome diferente, Herbert, Ronier, que é francês, né? Ronier. Peterson, Uhum. né? Então, o que acontece? Eu gostava de nomes diferentes, não gostava de nomes comuns. Então colocou Raidan, mas não tem nada a ver com o libanês, não. Quer dizer que Raidan é o primeiro nome? Primeiro nome, sim. E a família aqui da região mesmo é originária de outro país, alguma coisa parecida? Não, daqui de Divinópolis mesmo. A gente natural, eu sou natural de São José dos Rosa, um povoado ali próximo a Santo Antônio do Monte. Mas nasci em Divinópolis mesmo, então sou divinopolitano mesmo. E toda a vida, Raidan, você mexeu nesse ramo? Sim, eu comecei a contar a história. Meu pai teve loja de discos na década de 70, lá na cidade de Varginha, no sul de Minas. Então, desde criança, já ficava mexendo nos discos lá e apanhei gosto de música, né? Logo depois, final da década de 80, eu já comecei a viajar. Eu era representante de um distribuidor, um atacado, de LPs na época e fita cassete. Rapaz, que interessante. Então, hein? tem muita gente que hoje nem sabe o que é isso, né? LP, a gente conversava até antes de começar o programa, LP, fita cassete, compactos, né? Que era aquele disquinho pequenininho, né? Exatamente. Quem é mais antigo ainda, tinha aqueles discos 78 rotações, né? Ah, sim, aqueles de massa, né? Aqueles pesados. Logo depois surgiram os long plays, né? Que os LPs, que tem 12 faixas, na época tinha 12 faixas, e juntamente com eles os compactos. Tinha compacto simples e compacto duplo, que vinha 2 músicas ou 4 músicas, né? Né? Que a gente comprava nas lojas, por conta de uma música só, de sucesso, ia lá e comprava um compacto. Logo, e paralelamente, lançou as fitas cassetes, que durou muito tempo, né? Então, eu era representante, vendia isso atacado para lojistas. Tanto aqui em Divinópolis como na região, né? Sim, e fora também. Viajava na região, viajava para o sul de Minas, morei na época em Franca, próximo a Ribeirão Preto. Você chegou a morar em Franca? Sim, morei lá. O irmão meu, que até faleceu já, o Herbert, teve loja em Franca por mais de 10 anos, lá em São Paulo. E era um bom ramo para ganhar dinheiro? O ramo de discos, ele sempre foi difícil, muito difícil, porque dava muitas sobras, né? Você comprava muitos discos. Encalhava muito disco. Tinha que fazer promoções, encalhava muito. Mas, o que fala que tudo que você faz com amor que você gosta mesmo, você se dá bem, né? Eu não tenho nada que reclamar do ramo que eu escolhi, não. Então, esse aqui é o mais importante, né? Sim. A pessoa se sentir bem, se sentir feliz. Nós, por exemplo, aqui no rádio, na televisão, a gente faz o que gosta. Não é que seja mais por amor, porque quando você fala assim, faço por amor e coisa e tal, geralmente o cara que fala isso é porque ele não depende exclusivamente daquele ramo. Mas nós sempre
conseguimos sobreviver disso, né? Exatamente. O Brasil é um país complicado, né? Então, se a pessoa ficar rica no Brasil hoje, é complicado. Né? É verdade. Então, você precisa sobreviver. É o suficiente. Então, não tem nada a reclamar. Então, eu fui me adaptando com o passar do tempo para as mutações, como você falou no início do programa, que o ramo teve isso. O LP e a fita cassete durou muitos anos, né? Praticamente 30 anos, né? Mas, para início dos anos 2000, o vinil parou de fabricar no Brasil. Ah, foi por volta de 2000? Isso, 2000. Especificamente no ano 2000. Já se vão 22 anos. Sim, o vinil parou de fabricar no Brasil e, consequentemente, os aparelhos também, tocadores de vinil, pararam de fabricar também. O vinil, por exemplo, você me conhece bem, eu comprava muito disco na loja e Sim. permutava também por publicidade, essa coisa toda. E eu sempre gostei, eu já cheguei a ter mais ou menos uns 8 ou 10 mil vinis de coleção. E hoje, como eu mudei bastante de uma época para outra, mudei de residência e tal, aí eu ainda peguei assim, por exemplo, os 500 mais na minha avaliação e estão guardados lá em casa. Sim. Você também deve ter. Eu tenho uns 300 vinil meus, que eu não vendo. Até hoje, uma coisa engraçada, o vinil hoje tem muito valor. Vinil, verdade. Vinil hoje, de banda de rock, por exemplo, são vendidos muito caros. Mas eu tenho coleções de artistas que eu gosto que eu não vendo. Por exemplo? Aí eu tenho Beatles, aí tem Rolling Stones, as bandas, né? Mas tem assim uma coleção Roberto completa Carlos. Não. Completa não tem jeito não, né? Completo não. Eu nunca fui de pegar eu tenho alguns artistas preferidos que eu tenho coleção inteira. Por exemplo, Legião Urbana. Aí eu tenho toda a coleção Legião Urbana. Quanto é que vale? Então, um disco... Não tem preço, não? Não tem preço, porque o disco, assim, a média hoje de um LP de rock, hoje, por exemplo, ela é avaliada mais ou menos em R$150. Você tem um LP, por exemplo, hoje do Pink Floyd, dos Beatles, R$150. Novo, negócios meus são novos, né? Bem cuidados, novos, bem conservados. Então, depende da pessoa que é fã daquele artista. Então, se a pessoa é fã do Roberto Carlos e quer aquele disco, ele paga mais caro, né? Mas no meu caso, então, eu não vendo eles. É porque eu gosto deles e guardo eles. Do Roberto Carlos, por exemplo, você tem a coleção completa? Não, Roberto Carlos não. Eu tenho alguns CDs dele. Roberto Carlos eu devo ter uns 20 né? Dele, os que eu mais gosto. O Biraci Rogério, que é diretor artístico aqui da Rádio Minas, eu me lembro que ele tinha a coleção completa, que ele comprava todo ano o LP do Roberto Carlos, e depois também, como ele mexia na parte artística, não só da Rádio Minas, porque ele veio para cá um pouco depois, mas também das rádios em que ele trabalhou, ele ganhava. Então ele chegou a ter uma coleção completa do Roberto Carlos. Quer dizer, agora está incompleta porque ele dispôs da... O Roberto Carlos era tradição, né? Todo ano... A gravadora dele, que era CBS, depois virou Sony, lançava o disco dele em dezembro, exatamente para poder pegar as vendas de Natal. Todo ano o Roberto Carlos lançava o disco, que era o disco mais esperado do ano, né? Ah, sim. Né? Era o mais vendido, disparado. Nacional, o Roberto Carlos é o rei da vendagem, por exemplo, excetuando o sertanejo, excetuando outros segmentos musicais, por exemplo. Juntando tudo isso, o Roberto Carlos é o campeão? Ah, sim, porque o Roberto Carlos, o que acontece? O Brasil teve vários artistas que venderam muito de um disco. O Roberto Carlos, ele é constante, né? Então ele vendeu discos durante muitos anos, carreira inteira, né? E o que acontece? Ele vendeu o disco 1 milhão, 500 mil discos, só que os discos dele sempre venderam, sempre o ano inteiro. Então, vamos dar um exemplo para você entender o que eu estou te falando. Teve os vendedores de discos do Brasil, às vezes pouca gente sabe disso. Você lembra do disco Secos e Molhados? Eu lembro. Ney Mato Grosso? Então, o Secos e Molhados é um clássico, aquele disco, né? Até a capa dele é bacana demais, né? Bonito. Eles estão na mesa, né? Original. Exatamente. Ele é um dos discos mais vendidos do Brasil, de um LP só. Aí teve o RPM,
o disco RPM, London, London, 1986, que vendeu mais de 2 milhões de cópias. Aí teve Padre Marcelo. Padre Marcelo. É bem recente, né? Exatamente. Ele ainda chegou a pegar o vinil? Vendeu. O Padre Marcelo pegou na época o vinil e pegou CD também. Né, o primeiro LP dele. Se não me engano, 1997 para 98. Acho que 97 mesmo, o primeiro Padre Marcelo. Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. E depois, por último, o Mamonas Assassinas. Rapaz. Mamonas Assassinas. Por isso que é bom conversar com quem é do ramo, porque a gente poderia saltar, né? Mamonas Assassinas. Exatamente, foi um fenômeno de vendas. Os mais vendidos, né? Os mais vendidos da história do Brasil, de um disco só. Então veja bem, o Michael Jackson, por exemplo, é um dos discos mais vendidos do mundo, o Thriller, que foi lançado em 1982, de um disco só. Né? Então explodiu em 84 no Brasil, né? Vende até hoje. O Pink Floyd, The Dark Side, por exemplo, que é aquela capa do Prisma, que é famoso, conhece aquele LP, né? Isso. Também é um dos discos mais vendidos da história, de um disco só. Então você pega o Elton John, por exemplo, Elton John vendeu mais de 300 milhões de discos na carreira, de vários discos, da discografia toda, né? Então voltando ao Roberto Carlos, nosso rei, ele, Amado Batista, tem uns vendedores aí, campeões. Aí entra o sertanejo, Leandro Leonardo, por exemplo, vendeu milhões de discos também. Mas o Chitãozinho Choró. Mas só que o Roberto Carlos, ele vendia sempre, o ano todo, todos os discos. A pessoa comprava, por exemplo, um disco do Roberto Carlos, de 10 anos atrás, porque gostava. Por exemplo, Rio de Aventura. É um clássico do Roberto Carlos, não é isso? Você conhece muito bem. Conheço, inclusive dos filmes. Exatamente. A gente estava, por exemplo, no ano 2000 e o pessoal comprava o Rio de Aventura, que é de 1967, o lançamento dele. 67? 67. Você está com a memória boa. É porque eu gosto de música, Garcia. Então quem gosta de música sabe detalhes de ano. Detalhes tão pequenos, né, de quem compôs a música, essas coisas de quem é colecionador de discos, de fã de música, gosta disso. Aqui, eu sempre mexi tanto no futebol de rádio como de televisão, e como também, agora eu estou até meio ausente, sempre também mexi com programa de música, essa coisa toda. E eu escuto às vezes as pessoas falarem hoje, por exemplo, Jovem Guarda. Aí fala assim, ninguém lembra disso mais não sei o quê, porque não sei o quê, porque isso não coisa. Aí eu tento até argumentar, não sei se o meu argumento está certo, você é mais especializado no ramo do que eu. Então eu digo para as pessoas, falo, gente, o movimento da Jovem Guarda é tão importante, não foi não, ele é tão importante quanto os movimentos da MPB, como o movimento da Bossa Nova. Tropicália. E o Jovem Guarda, por exemplo, porque foi nos anos 60, ou as pessoas dizerem, até diretores de rádio, proprietários de rádio, falar, quem escuta isso já morreu. Como é que é isso, hein? E eu mexi há pouco tempo no rádio com uma participação pequena, até botei o nome de Cantinho da Jovem Guarda durante uma programação do meu amigo Amaral Júnior. Aí eu botei o Cantinho da Jovem Guarda, tocava 3 músicas. Então, mas de uma quantidade de telefonema, um negócio de doido. Como é que é esse fenômeno, hein? Não, mas porque música, existe música ruim e música boa. A Jovem Guarda é uma música muito boa. Então a Jovem Guarda, por isso que ela faz sucesso até hoje. Quem vai numa festa, por exemplo, vai numa festa hoje, tem aquela hora lá dançante que vai tocar uma música Jovem Guarda, com certeza. É verdade. Sempre vai tocar. A pessoa às vezes nem sabe que é da Jovem Guarda e vai tocar, não é isso? Então, porque a música é de qualidade. Então a música de qualidade permanece. Então todos os movimentos, o Brasil, ele tem um grave defeito de rotular estilo musical. Então você pega, por exemplo, a Jovem Guarda é um rótulo que colocaram para aquela época, daquele tipo de música. Aí depois vem lá o tropicalismo, né? Caetano, Gil, Bethânia, né? Finalzinho da década de 60. Aí tem lá axé, pagode, tem a lambada, né? Samba. Samba.
Então, rótulos, né? Mas não existe isso. Existe música ruim e música boa. Simplesmente, né? Simplesmente isso. Então, se você pegar a Jovem Guarda, você pega, por exemplo, lá, Renato e seus Blue Caps. É uma banda, fez várias versões de música dos Beatles, né? Muita gente às vezes não sabe, né? Mas é que a maioria das músicas lá são dos Beatles, que faziam versões, mas detalhe. Menina Linda, por exemplo, deve Menina ter sido Linda. uma das mais tocadas, né? Sim, do Renato Blue Caps, as mais tocadas. Mas eram as versões muito bem feitas. Os músicos eram ótimos músicos, né? Ótimos cantores, né? E as versões muito bem feitas. Então, aí que está você pegar a música do Jair Adriane, do Vanderlei Cardoso, da época da Jovem Guarda, Vanderleia, Lenny Lilia. Lenny Lilia, os VIPs, Golden Boys, etc. Aí, e escutar até hoje. Por quê? Porque as músicas são atuais até hoje, porque eram muito bem feitas. Então, hoje, por exemplo, será que a gente vai pegar daqui 20, 30 anos, essas músicas de hoje, vai ser tocadas daqui 30 anos? Eu tenho muitas dúvidas, para não dizer... Que não acredita. Que não acredito. Qual a comparação que você faz? A música hoje, né, os ritmos hoje, nem vou citar aqui, porque né, tem gente que abomina, tem gente que gosta e tal, mas a música hoje... Ela teria, por exemplo, sonoramente a mesma qualidade, por exemplo, desse movimento da Jovem Guarda, do rock and roll e tal? Não, o que acontece hoje com a música? Porque as pessoas às vezes não entendem um pouco, mas quem está produzindo músicas hoje, ele está primando pelo quê? Pelo sucesso imediato, imediatismo. Então você pega hoje, por exemplo, o sertanejo, por exemplo, que é o ritmo do momento. As composições são pobres, musicalmente, os instrumentos são poucos. Você não vê hoje na música sertaneja acompanhamento de orquestra, você não vê um trompete, um sax, um violino, uma flauta, você não vê isso na música sertaneja hoje. É bem pobre os arranjos. Para quê? Para atingir um público mais rápido, mais fáceis. São refrões fáceis. Ou seja, isso é o imediatismo. Não tem mais, eles não primam mais para poder ter isso para perdurar anos. Antes, a pessoa, a gravadora, investia no artista. Então, vamos pegar um exemplo. Você pegava um Belchior, por exemplo, né? Grande Belchior. O Belchior, o primeiro disco dele, ele não lançou um disco dele e vendeu 500 mil cópias. A carreira do Belchior, ela foi lapidando com o tempo, só que ele durou a vida inteira, o disco dele vendeu sempre. Não vou falar que vende hoje, porque o disco hoje, o CD físico, não vende mais. Mas as músicas dele são tocadas, baixadas, YouTube, etc., até hoje, né? Por mídias digitais, não é? Ou seja, porque ele tinha conteúdo e tinha uma carreira longa. Hoje, esses cantores hoje, você não pode falar que os cantores sertanejos ou o ritmo da pisadinha hoje é ruim, não vale nada. Não. Todos têm um valor. Porém, a música hoje, ela não é arte para durar. Ela é entretenimento. Aí que está a diferença. Então, você pega hoje, vai fazer um show em Divinópolis, por exemplo, hoje, para uma festa. Você vai chamar um cantor de MPB, por exemplo, um do Clube da Esquina, por exemplo, para um Loborges, um Beto Guedes, um show aqui. Não funciona. Aí você pega um ritmo hoje que o pessoal gosta hoje. Um funk, por exemplo. Um funk. Aqui em Divinópolis é engraçado, porque Divinópolis aqui é uma salada musical. Eu que viajei muito. Divinópolis tem uma peculiaridade, Garcia, que é o seguinte. Aqui abraça todos os ritmos. Tem regiões, por exemplo, se você for em Juiz de Fora, você conhece? Juiz de Fora, o pessoal gosta de samba, pagode. O sertanejo lá é menos. Sério, e o funk também, porque está próximo do Rio. Carioca do Brejo, perto de Juiz de Fora, perto do Rio. Aí, o que acontece? Lá em Juiz de Fora, tem um estilo dele. Se você for lá para norte de Minas, eles já gostam mais de forró. Que está mais ligado ao Nordeste. Exatamente. Já pega ali mais o lado do forró. Se você pega aí lá para Triângulo Mineiro, lá é mais moda de viola, sertanejo mesmo, está próximo a Goiânia. De São Paulo. De Goiânia. Goiânia, exatamente, de São Paulo. Já aqui em Divinópolis, não. Aqui em Divinópolis, abraça todos os ritmos. Oh, que interessante. Aqui todos os ritmos, a pessoa escuta, a pessoa gosta de rock, gosta de falei, gosta de funk, gosta de sertanejo, gosta de tudo. Entendeu?
Mas o que acontece, voltando aqui ao assunto que você me perguntou, então você não pode falar que determinado artista é ruim, não. Ele é ótimo naquilo que ele se propõe fazer como entretenimento. Agora, daí falar que aquele sujeito, aquele artista lá, ele é artista, eu não considero ele como um artista, na essência da palavra artista, porque artista é a pessoa que faz arte. Um pintor, eu posso pintar um quadro, você pode pintar um quadro. O nosso quadro vai ter valor daqui a alguns anos? Não. Agora, o artista pinta um quadro e vai virar uma arte que daqui a anos vai valer milhões o quadro dele, né? Então, a mesma coisa, nós escutamos uma música do Caetano, do Belchior, da Elis Regina, tem arte lá, não tem? Do Zé Ramalho. Claro. Não tem arte? Você escuta Chão de Giz, aquela música é um clássico e tem arte, não tem? Ela perdura. Perdura. As músicas de hoje, provavelmente, não vão perdurar. São mais descartáveis, Por que né? são descartáveis? Porque são feitas para entretenimento. E para aquele momento Para só. aquele momento. Nós tivemos a sorte, eu, você mais do que eu ainda, pegou uma época até melhor ainda, década de 60, 70, eu já peguei a década de 80 para frente, que a gente misturava entretenimento com qualidade musical. Então, por exemplo, aqui em Divinópolis, eu fui em todos os shows praticamente no Poliesportivo. O auge das bandas de rock, Kid de Abelha, Legião Urbana, não, Legião não vem de Divinópolis não, perdão. RPM, Kid de Abelha, Nenhum de Nós, Capital Inicial, Titãs. O nosso entretenimento... Até o Creedence veio aqui, né? Creedence veio também. Creedence. No Parque de Exposição, né? Não fui, mas eu lembro. Não veio a banda completa, mas veio. Sim, veio o Creedence. Aí o nosso entretenimento, ele era feito com músicas de qualidade. Nós tivemos essa sorte. O pessoal de hoje não tem essa qualidade de ter o entretenimento deles hoje, musicalmente falando, com a sorte que a gente teve. Mas são épocas diferentes. Então, todo mundo tem seu valor. Você não pode falar que um artista que faz sucesso a nível nacional é ruim. Como assim? Não, ele não é ruim, ele é ótimo. Naquilo que ele se propõe fazer, ele é ótimo. Raidan, você estava me falando, ainda minutos antes do programa, né, sobre a demora que existia na música em chegada, a música internacional. Você citava até os Beatles como exemplo. Como é que é isso? É porque o que acontecia? Na época, isso década de 60... Você não mexia ainda, mas conhece a história. Conheço a história. A gente conversou sobre as versões que eram muito comuns de Jovem Guarda. Um LP dos Beatles, por exemplo, era lançado na Inglaterra, demorava 2 anos para chegar no Brasil. Que isso, rapaz. Então, esse pessoal que era ligado à música, por exemplo, vamos supor o Renato Bricaps, tinha amigos que iam na Inglaterra, traziam o LP para eles, quando lançava lá, e em cima daquele disco que eles faziam as versões. Então era muito comum, era até engraçado, que a música estourava no Brasil, por exemplo, Meu Bem Não Me Quer, né? Menina Linda, a versão. Passava 2 anos, chegava no Brasil aquele LP original dos Beatles, e as pessoas falavam, esse conjunto Beatles regravou a música do Renato Bricaps. Tinha essa ideia, né? Tinha essa ideia, de não. tanto que fazia sucesso, né? E aí teve várias versões, isso perdurou muito tempo, Garcia. Por exemplo, eu me lembro que eu estava na loja uma vez, o João Paulo Daniel regravou uma música da Celine Dion. Aí o pessoal chegou na loja... Celine Dion é aquela cantora do Titanic. Do Titanic, exatamente, fez o tema do Titanic. Aí ele regravou a música, né, o João Paulo Daniel, que é a dupla, e o pessoal chegava na loja e aconteceu a mesma coisa. Essa cantora aí regravou a música do João Paulo Daniel. É engraçado. Entendeu? A pessoa nem sabe quem que é o João Paulo Daniel. Hoje já não existe mais, porque ao mesmo tempo que sai lá, já cai na rede, né? Já cai na rede, a internet hoje é mundial, é imediato. Então, por exemplo, o artista lançava... Isso até na década, eu falei década de 60, não. Na década de 80, por exemplo, eu não era lojista, eu era até cliente do Darcy, da Caçula, tinha o Edgar da Eletrodisco, o Roberto da Zoeirão, eu era até cliente deles. Então eu gostava de rock, chegava a banda de rock, eu comprava, pop rock. Então, por exemplo, eu ia comprar o CD, por exemplo, do Bruce Springsteen, eu gosto. Chegava lá,
Bruce Springsteen é o que estourou com aquela música You Are The World, que tinha aquela voz grave, grossa. Ele ficou conhecido por causa daquela música, né? Nós somos o mundo, lembra, né? You Are The World, nós somos o mundo. Então, quando eu fui comprar o LP do Bruce Springsteen, para o brasileiro, aquele LP era o primeiro do Bruce Springsteen. Inclusive, para mim, eu fiquei conhecendo o Bruce Springsteen em 1985. Só que, na verdade, não era. Ele já tinha 10 anos de carreira. Só que a gravadora só lançou o Bruce Springsteen quando fez sucesso em 1985 no Brasil. Então a pessoa ia comprar o LP da Madonna, eu vou comprar o primeiro LP da Madonna. Na verdade, já era o terceiro, quarto. Por quê? Dessa demora. Por causa da demora. Então isso era muito comum acontecer. Ô, Raidan, você seria... A gente conversava ali e tal, a sua loja também vendia ingressos para os shows, né? Ah, sim. Fiz muito isso, viu? Vendia ingresso... Na Bebop aqui na Goiás. Na Bebop na Goiás, vendia ingresso de vários shows de cantores. Qual que vendeu mais? O Roberto Carlos, né? Roberto Com Carlos certeza. Poliesportivo? Roberto Carlos fez show em Poliesportivo em 1994. E disparado, foi o que mais vendeu. Esgotou os ingressos todos. 4 mil ingressos. 4 mil? Que lotou o Poliesportivo. Mas eu vendi ingresso lá de Skank, na época. Vendi de Belchior, veio aqui em Divinópolis, vendi na época. Zé Cabaleiro, Teatron. Teve vários, né? O Jackson. Zé Ramalho. Vendi também Zé Ramalho. Então teve muitos. A gente vendia ingresso lá, vendia muito. Era eu e a Slap. Que era famoso no ingresso, né? Sorveteria? Sorveteria Slap. Saudoso Chico, né? Então isso aí aconteceu na loja. Muitos anos vendi ingresso também. Olha, foi realmente uma aula, né? Não só de música, mas desse comércio que agitou tanto, né? Os consumidores como os lojistas. Conversamos com o Raidan da Bebop. Raidan, muito obrigado por você ter comparecido aqui ao nosso programa. E fique sabendo, viu, Raidan? Você é gente da gente. Manda um alô então, senão minha esposa mata lá. Um abraço para minha esposa, Leíse, meus filhos, 4 lindos filhos, o Lucas, mora lá em São João del Rei, a Isabela está lá em Goiás, em Catalão, estudando, a Letícia está em Belo Horizonte e a pequenininha, a baixinha de 11 anos, a Gabriela. Programa sem alô não é programa, nem no rádio, nem na televisão. E você nos acesse pelo YouTube, Garcia Júnior, gente da gente, dê o seu like, entre no nosso canal e boa sorte.